Capítulo 1198, Tesouros aparecem em uníssono. Tradução: Lord Atrocitus. Revisão: Lachuel Padrim. No subterrâneo, Zhao Feng terminou de refinar a pulseira de prata que roubou do quase-deus Kong An. Depois de colocar a pulseira, Zhao Feng colocou nela todos os outros tesouros que havia pegado. Vosh! Zhao Feng emergiu da terra. O uso constante do olho do céu colocou um fardo pesado em Zhao Feng. Se ele usasse toda a sua alma e energia da linhagem ocular, ele não seria mais capaz de usar o olho espiritual de Deus. Svish! Zhao Feng desenrolou um par de asas douradas e voou para o grupo do dragão serpente. Conservem suas forças. Preparem-se para lutar pelo tesouro. A voz de Zhao Feng ecoou em suas mentes. Todos eles concordaram. Eles originalmente acreditavam que colocar as mãos em um ou dois tesouros seria algo decente, e nenhum deles sequer pensou em perseguir os tesouros mais valiosos do Palácio Transparente. No entanto, a chegada do Qilin da Chama Vermelha estava restringindo todos os deuses verdadeiros de quinto grau, nivelando o campo de jogo para a pequena equipe de Zhao Feng e permitindo-lhes ter uma colheita mais rica. Eles agora também tiveram a oportunidade de participar da luta pelos tesouros ainda mais importantes. No momento, todos sabiam que o Palácio Transparente poderia desmoronar a qualquer momento. Quando essa hora chegasse, todos os tesouros cairiam. A equipe de Zhao Feng se misturou à multidão, ocasionalmente lutando com grupos mais fracos por tesouros. Nenhum deles usou sua força total e eles descansariam para recuperar a energia que usaram. Nessas batalhas, Zhao Feng não usou o olho. Ele podia confiar puramente no corpo sagrado do relâmpago e na obliteração do relâmpago flamejante para esmagar um deus verdadeiro de segundo grau médio. Grande irmão, eu vi Zhao Feng. O Sheng viu repentinamente Zhao Feng próximo e se virou para seu irmão ancião em estado de choque. A raça de escamas azuis originalmente não tinha planos de lutar pelos tesouros aqui, mas antes da abertura do Palácio Transparente, o grupo de Wuchen encontrou outro grupo de sua raça. Um deus verdadeiro de quarto grau estava neste grupo, então a raça de escamas azuis decidiu vir e testar sua sorte. Sua equipe tinha mais do que a maioria, e com os deuses verdadeiros de quinto grau retirados, eles conseguiram obter algumas armas e tesouros divinos. Quase Deus Lan Yi, Zhao Feng está ali. Os irmãos Wu imediatamente se voltaram para Quase Deus Lan Yi. Os irmãos Wu não tinham status em seu time, então eles só podiam contar com Quase Deus Lan Yi. Lan Yi já havia feito uma aposta de 3 movimentos com Zhao Feng, e sofreu uma derrota miserável. Como resultado, ele queria matar Zhao Feng ainda mais do que os irmãos Wu. Ah, é mesmo aquele pirralho. O quase-deus Lan Yi deu um sorriso selvagem, emanando uma intenção assassina. Ele começou a se comunicar com os especialistas de seu grupo. Dos especialistas quase-deus da equipe, ninguém, exceto Wei Ke e Ma Lingxi, ousou desafiar o quase-deus Lan Yi. Além disso, uma grande parte dos especialistas Deus Verdadeiro também estava do lado do quase-deus Lan Yi. No final, a equipe da raça de escamas azuis resolveu atacar o grupo de Zhao Feng. Vocês dois. Vivendo de uma festa enquanto ajudam o outro. Um deus verdadeiro de terceiro grau amaldiçoou. Ele estava se referindo naturalmente a Wei Ke e Ma Lingxi. Matem todos. Disse o deus verdadeiro de quarto grau da raça de escamas azuis, seus olhos como 2 blocos de gelo. Vosh! Vosh! Os 16 especialistas da raça de escamas azuis decolaram com ímpeto furioso em direção à equipe de Zhao Feng. A raça de escamas azuis. Corram! Zhao Feng já havia notado seus movimentos estranhos. A raça de escamas azuis tinha muitas pessoas, e havia até mesmo um deus verdadeiro de quarto grau. Zhao Feng naturalmente não queria ter um confronto direto com eles. Swoosh! Swoosh! O grupo de Zhao Feng começou a fugir rapidamente. A pequena Lin, o dragão serpente e Zhao Feng foram os mais rápidos, seguidos pelo ancião vestido de azul e Zhao Van, e finalmente Zhao Wang no final. Claro, Zhao Wang ainda era bastante rápido. Ele só era muito mais lento em comparação com o resto do grupo. Svish! Svish! Para onde você está correndo?
O deus verdadeiro de quarto grau da raça de escamas azuis e um pequeno número de especialistas se separaram do resto do bando, lentamente alcançando Zhao Feng. Enquanto isso, a maioria do grupo ficou para trás. Como Wei Ke e Ma Lingxi eram dois dos membros mais fracos do grupo e eles não queriam correr atrás de Zhao Feng em primeiro lugar, eles pararam no meio do caminho. Zhao Feng, aceite obedientemente a sua morte e posso deixar o resto das pessoas do seu grupo irem. O quase deus Lan Yi deu um sorriso sinistro. Os outros especialistas da raça de escamas azuis acenaram com a cabeça. O plano do quase deus, Lan Yi, era realmente excelente. Ao enfrentar a morte, mesmo as pessoas com os melhores relacionamentos podem contemplar a traição. Mas para sua surpresa, cada membro do grupo de Zhao Feng agiu como se não tivesse ouvido essas palavras, sua velocidade não diminuindo nem um pouco. Vosh! Vosh! Nessa perseguição, os 6 membros mais rápidos da raça de escamas azuis alcançaram a equipe de Zhao Feng primeiro. Morra! O deus verdadeiro de quarto grau imediatamente atacou Zhao Wang, que estava bem atrás do grupo. Vish! Uma enorme espada azul avançou, sua ponta ondulando com ondas surpreendentes. À distância, esse golpe parecia um tsunami que envolveria e devoraria tudo. Vosh! A pequena Ling de repente se virou e atacou. Kaboom! Chamas azuis e roxas encheram o céu, condensando-se em uma enorme rede de chamas. Bang! Tump! Fogo e água colidiram, e o ataque do deus verdadeiro de quarto grau foi neutralizado. A jovem dama é linda como uma flor e também bastante forte. Por que não trabalhar com a raça de escamas azuis? Os olhos lascivos de um deus verdadeiro de terceiro grau da raça de escamas azuis pairaram sobre a figura encantadora da pequena Ling. Mas então, todos os 6 membros da raça de escamas azuis, incluindo o deus verdadeiro de quarto grau, ficaram chocados. Toda a equipe de Zhao Feng repentinamente se virou e começou a atacá-los. Pequena Ling, Zhao Wang, vocês dois lidam com o deus verdadeiro de quarto grau. O dragão serpente e eu vamos matar rapidamente um deus verdadeiro de terceiro grau. O resto de vocês, segurem o resto da raça de escamas azuis. Zhao Feng deu suas ordens no momento em que começaram a se mover. Com apenas 6 membros da raça de escamas azuis atualmente presentes, o lado de Zhao Feng teve uma chance de vitória. Através desta batalha, eles poderiam até mesmo virar completamente a maré na raça de escamas azuis. Swoosh! Swoosh! Zhao Feng rapidamente se juntou ao dragão serpente no ataque de um deus verdadeiro de terceiro grau. Kling Klang! Uma espada de metal preto apareceu na mão de Zhao Feng, o selo do deus antigo transformado. Morra! Zhao Feng usou a obliteração do relâmpago flamejante para criar um pilar destrutivo de energia dourada. Explosão do dragão da destruição. O dragão serpente circulou sua energia da destruição de origem e usou seu movimento mais poderoso. Bang! Tump! Os ataques estrondosos deste par deixaram o deus verdadeiro de terceiro grau sem tempo para reagir. Matem! Os poderosos corpos de Zhao Feng e do dragão serpente colocaram tudo de lado para atacar. Chamas fatiadoras. A pequena Ling acenou com as mãos, enviando incontáveis fios de fogo voando em direção ao deus verdadeiro de quarto grau. Um truque insignificante. O deus verdadeiro de quarto grau da raça de escamas azuis acenou com sua espada, desencadeando ataques após ataques de enormes ondas azuis. Vosh! Zhao Wang atacou o deus verdadeiro de quarto grau de lado. Um mero quase deus. Você está procurando a morte. O deus verdadeiro de quarto grau bufou em escárnio. Apenas um fraco quase deus não seria capaz de danificar um fio de cabelo de seu corpo. Svish! De repente, um cajado negro como dreu apareceu na mão de Zhao Wang, e o céu ao redor imediatamente escureceu. Esta é a energia da morte. O corpo do deus verdadeiro de quarto grau congelou quando ele sentiu uma ameaça mortal daquela aura perversa. Buraco negro da morte. Zhao Wang agarrou o cajado da maldição da morte enquanto ativava o olho da morte. Vish! O cajado da maldição da morte e o olho da morte ressoaram um com o outro, liberando uma névoa negra que explodiu com energia e intenção perversas.
Pego de surpresa, o Deus verdadeiro de quarto grau foi engolfado pela névoa negra. Voom! A névoa negra imediatamente se transformou em um buraco negro que começou a sugar a alma e a vitalidade do Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro teve que queimar seu poder divino, explodindo com energia e intenção surpreendente para que ele pudesse recuar. Um dos braços do Deus verdadeiro foi completamente devorado pelo buraco negro, danificando seriamente seu corpo e alma. Além disso, ele também podia sentir que o poder de uma maldição intangível agora assombrava seu corpo. Que tipo de poder é esse? O Deus verdadeiro empalideceu enquanto olhava com medo para Zhao Wang. No entanto, Zhao Wang já havia colocado de lado o cajado da maldição da morte. Afinal, essa era uma arma divina de qualidade semelhante aos tesouros supremos no Palácio Transparente. Não poderia ser exposto descuidadamente a estranhos. Em outro lugar, Zhao Feng e o dragão serpente acabaram com o Deus verdadeiro de terceiro grau. Apenas 2 segundos se passaram. Vosh. 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 Nesse momento, finalmente chegaram os demais especialistas da raça de escamas azuis. Como pode ser isso? O Sheng ficou pasmo. Quando eles chegaram, eles viram que seu Deus verdadeiro de quarto grau havia perdido um braço e um de seus deuses verdadeiros de terceiro grau havia sido morto. Enquanto isso, o grupo de Zhao Feng havia se reunido novamente, suas expressões compostas enquanto enfrentavam a raça de escamas azuis. Nenhum deles estava correndo e nenhum deles parecia em pânico. Vamos lá. Após alguns momentos de impasse, o Deus verdadeiro de quarto grau de repente gritou esta ordem com os dentes cerrados. Seus ferimentos não eram algo tão simples quanto um braço perdido. Sua alma e vitalidade estavam sendo corroídas pela intenção da morte. Além disso, o poder de uma maldição também o estava incomodando. Seu corpo estava em um estado extremamente ruim. Se ele não começasse o tratamento imediatamente, seus ferimentos piorariam. Além disso, ele ainda estava com um pouco de medo da arma divina que Zhao Wang havia usado. Além disso, os tesouros do Palácio Transparente podiam aparecer a qualquer momento. Ele precisava recuperar suas forças o mais rápido possível para que ele ainda pudesse participar da batalha que se aproximava. Não os estamos matando. O quase Deus Lan Yi ficou inacreditavelmente pasmo. O Deus de quarto grau da raça de escamas azuis estava realmente hesitando. O que aconteceu há pouco? HMPH. O Deus verdadeiro de quarto grau bufou com raiva, e a energia do mundo imediatamente pressionou o quase Deus Lan Yi. Tump. O quase Deus Lan Yi foi forçado a recuar 2 passos, abaixou a cabeça e ficou em silêncio. Brum. Nesse exato momento, o Palácio Transparente no céu explodiu. Kabum! Uma violenta tempestade espacial varreu a área, fazendo o mundo girar e se contorcer. Neste momento, todos os especialistas em luta pelos tesouros ficaram mudos. Até mesmo o Qilin da Chama Vermelha e os deuses verdadeiros de quinto grau lutando à distância pararam por um momento. Vixe! Várias esferas de luz prateada saltaram da tempestade espacial. O fato de esses tesouros terem saído ilesos da destrutiva tempestade espacial era uma prova de sua qualidade. 4 deles se destacaram entre o resto, exalando ondas surpreendentes de poder. Tesouro, um verdadeiro tesouro apareceu. Os pequenos grupos lá embaixo ficaram imediatamente animados. O manto do espaço-tempo. O quase Deus Kong Yuan fixou os olhos em um dos objetos deslumbrantes, o manto prateado escuro. O disco de pedra Yuan do céu. O quase Deus Sikong da terra sagrada de Tianyang também estava de olho em um tesouro. Este era um antigo disco de pedra cinza, sua superfície coberta por inscrições profundas e obscuras. Nada bom, os tesouros já apareceram. O Deus verdadeiro de quarto grau da raça de escamas azuis ficou ainda mais enfurecido. Por causa do rancor particular do quase Deus Lan Yi, ele havia se ferido gravemente e provavelmente perdeu qualquer chance de conseguir aqueles tesouros. Mestre, qual devemos tentar? O dragão serpente imediatamente perguntou, seu coração batendo forte. O dragão serpente sabia apenas que havia 4 desses tesouros mais preciosos do que o resto, mas ele não reconheceu nenhum deles.